Os deputados que integram a Comissão Especial da Reforma Política começaram uma série de reuniões em várias capitais do país para aumentar a participação dos brasileiros nos debates. A comissão promete entregar seu relatório final em agosto. Na semana passada, o PPS entregou suas propostas ao relator do projeto, o deputado Henrique Fontana. O presidente nacional do partido, deputado Roberto Freire, de São Paulo, está aqui conosco para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. O senhor entregou essas propostas do PPS e, entre elas, o PPS está defendendo o voto distrital misto. Ninguém sabe direito o que é isso, deputado. Explica para a gente. Bom, primeiro dizer que entregamos ao deputado Henrique Fontana, mas entregamos também a presidentes de partido, à própria presidência da Casa, ao Poder Judiciário, até o Supremo Tribunal, até porque é o primeiro partido que teve uma unidade interna que produziu um projeto. Um projeto que tem começo, meio e fim. Uma reforma que seja mais ampla. A gente avança até na discussão do parlamentarismo, com toda a dificuldade que isso implica. Mas era grande reforma política para o Brasil. E estamos propondo o voto chamado voto distrital misto. O que é que significa isso? É talvez a junção dos dois maiores partidos do país nas suas propostas extremas que podem se encontrar no voto distrital misto. Por exemplo, o PT defende a chamada lista pré-ordenada ou lista fechada. E o PSDB o voto distrital. Em sua grande maioria, o voto distrital. O que é o distrital misto? É a junção dessas duas coisas. Mantém o sistema proporcional como um todo, mas a metade das bancadas dos estados serão eleitas de forma majoritária em distritos eleitorais nos estados. Ou seja, aproxima dar direito ao voto majoritário, mas ao mesmo tempo garante a lista pré-ordenada do segundo voto. É um modelo alemão. Então o distrital misto talvez possa vir a ser o consenso que a gente possa encontrar para fazer uma efetiva reforma política, que não fica apenas nas questões menores, detalhes, e que não mudam aquilo que precisa mudar. Uma instituição que melhore a representação política, dê maior legitimidade, até maior respeitabilidade à política e aos políticos. E aproxima também mais o cidadão do Claro, o sistema no chamado majoritário é isso, dá a ideia de você eleger deputados, sabendo até porque alguém pode dizer, mas eu não sei nem quem elegi. Nesse aí não tenha dúvida, vai saber pelo menos a metade da bancada. E a outra, vai saber qual é o partido majoritário no país. Deputado Roberto Freire, o PPS também defende o financiamento público de campanha. O senhor acha que essa medida é capaz de acabar com o chamado Caixa 2, que tem produzido tantos escândalos nesse país? Sem nenhuma dúvida. Eu vou dar um exemplo que talvez aí se perceba claramente que você... Não é que acaba o crime, até porque você tem penas até severas para o homicídio. E não deixa de ter homicídio. Não é proibir o Caixa 2. Mas dificulta, digamos assim. Por quê? Você hoje tem uma eleição e quando termina você vai ter que fiscalizar 10 mil candidatos. Vai ter que o controle, a aprovação, a análise... Todas as doações de campanha. São as 10, todas elas. Se você fizer o financiamento público, você vai controlar e fiscalizar no máximo 30 partidos. Evidentemente que você vai ter muito maior condição de coibir o mal feito, de coibir desvios. Por quê? Porque o controle é feito sobre 30 organizações e não sobre 10 mil candidatos. Fica mais Só fácil, isso claro. Você demonstra que é possível. Não é que você vai deixar de ter o crime, de ter o ilícito, mas você vai ter muito maior condição de coibir e até de punir, porque são poucos os que seriam envolvidos. Então, só isso já justificaria. Você evitaria também, além do Caixa 2, algo que é lamentável na política brasileira. É de que o processo eleitoral facilita o financiamento para depois ter facilidades no governo. Isso é o que nós vemos. Infelizmente está aí o exemplo. São empreiteiros, são grandes grupos econômicos financiando indistintamente para quê? Sem nenhuma opção. E até mais, nenhuma empresa vota. E não tem por que também empresas internacionais estarem financiando campanha nacional no Brasil. Então, a nossa proposta é de financiamento público vedado completamente qualquer contribuição de pessoa jurídica. Mas nós abrimos uma exceção.
A pessoa física, o filiado, o militante, aquele que torce aquele pode pelo seu ajudar, candidato, se quiser. pode, e com teto. Também não fazendo diferença. Qualquer cidadão ou cidadã pode contribuir para o seu candidato até R$2.000, e não mais do que isso. Isso com certeza vai dar um equilíbrio entre as campanhas, talvez, mais caras, menos caras? Não, porque não vai haver, como se você imaginar, pode ter uma campanha com maior adesão popular. Então, isso é algo importante, você não deve coibir isso, mas deve ter limite. E o limite que independe de se você é rico ou pobre. Até 2.000 é tudo igual. Então, pode contribuir, dar uma integração, mas evita aquilo que nós precisamos evitar, sem nenhuma dúvida. É a contribuição que gera problemas graves de financiamento particular, privado das grandes empresas e depois processos espúrios da corrupção no governo, das fraudes à licitação, do tráfico de influência, da advocacia, enfim, algo que, infelizmente, o Brasil vem sofrendo essa chaga há muito tempo. Deputado Roberto Freire, o PPS também tem mais 2 pontos que o partido considera assim, essenciais. O primeiro, são 10 pontos, né? O fim das coligações, é porque não dá tempo da gente falar em todos. Mas olha, esse é geral, até porque eu acho que isso é um certo consenso na casa. Esse é um certo consenso. E o fim das eleições majoritárias? Não, a reeleição, o partido, até surpreendente para mim, eu não sabia que o partido era tão contrário ao Instituto da Reeleição. Isso foi consensual dentro do partido? Quase consensual. Foram poucos aqueles que se pronunciaram pela manutenção da reeleição. Há um aspecto interessante nosso, que até um pouco da minha participação na Constituinte, quando nós criamos os 2 turnos para as eleições majoritárias e nos municípios, para prefeito, a gente definiu que era a partir dos municípios com 200.000 eleitores. Mas a ideia ali era aquilo um começo. Uma certa transição. Depois, outros municípios com menor eleitorado poderiam também ter essa ideia do segundo turno para quem não atingisse 50% mais um dos votos. Só que parou. E parou desde 88 nesses 200.000 eleitores. Nós agora estamos propondo que haverá 2 turnos de eleição nas eleições municipais, nos municípios com mais de 50.000 eleitores. Vai abranger muitos mais municípios. Muito mais municípios, dá maior legitimidade. Esse foi exitoso, você ter um candidato a prefeito eleito com uma ampla maioria. Isso é importante porque a gente sabe o que é que significa no presidencialismo que o Brasil tem, a força do executivo. E é bom que ele tenha uma maior legitimidade, para não ser um império tão desgarrado do interesse da sociedade comum. Por isso que o PPS é parlamentarista, porque esse presidencialismo é causa de muitos males na política brasileira. Foi uma das discussões, uma das teses derrotadas na Constituinte. Na Constituinte e depois no plebiscito que a gente quis, mas infelizmente é um pouco aquela ideia, vai tirar o meu direito de escolher. Não, não tira o direito de escolher. Você apenas tem uma forma de escolher mais democrática, porque no momento que o presidente ou o primeiro-ministro não der certo, você pode até dissolver o Congresso e devolve o poder ao povo. No sistema presidencialista, não. Pode ser um desastre e vai ter que ficar lá 4 anos. Ainda bem que fique, porque teve um tempo que militares tiravam e outros tiravam também. Era muito pior, né, Era muito pior. Agora, deputado Roberto Freire, só para encerrar, que nosso tempo está acabando, qual é o senhor, com essa larga experiência que o senhor vem desde a Constituinte, o senhor acha que tem clima realmente de se aprovar uma reforma política que mexa em pontos da Constituição? É difícil, não é fácil, porque você só faz reforma, efetivamente, quando você tem uma crise, e crise muito séria, né? Deixa eu usar uma metáfora futebolística, você só muda o time quando o time não vai bem. Quando ele perde. Não precisa uma derrota, mas algumas seguidas você tem problemas e mudam. A mesma coisa são as instituições. Quando começam a não funcionar, é sinal de que você precisa de reforma. Quando você tem a consciência de que não tem que esperar uma crise terminal ou que a crise se aprofunde, você promove reformas antes desse fato completo de escrutínio, de funcionamento. O que é que significa a atividade política no Brasil? Uma certa degradação, desmoralização da atividade política, dos políticos. Há uma clara demonstração de que a instituição política e partidária e eleitoral está em crise.
Se não é tão grave, se não é tão profundo, se não é terminal, se continuar, vai ser. Então é importante mudar. Mas enquanto não chega, você tem forças que reagem. Daí a dificuldade. Ainda não chegamos a um ponto de total saturação, né, da atividade política, desmoralização dessa atividade e dos políticos. Sempre se imagina que pode haver um certo equilíbrio. E muitas vezes nós estamos aí assistindo frustrações seguidas. Daí a necessidade da reforma das instituições para ver se a gente melhora a legitimidade, a representatividade e a respeitabilidade da política e dos políticos. Deputado Roberto Freire, muito obrigado por sua participação. Volte outras vezes na TV Câmara e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e na hora que convidar estamos aqui presentes. Obrigada. E você que nos assiste até agora, muito obrigada pela audiência e a gente se vê em breve.